E aí não dá pra gente falar de Persona, da série de jogos chamada Persona, sem falar do que é a persona propriamente dita, né? Então Persona é uma palavra que significa máscaras ali no caso, e ela é referente, no caso, às máscaras sociais que a gente tem. Isso dentro da psicologia analítica de Jung também. Mas primeiro vamos falar sobre o jogo, né? O que é a persona dentro desse jogo? O que ela existe dentro desse cenário do jogo? A persona é, no caso, uma invocação, uma criatura que aquela pessoa, aquele personagem que você está controlando, ele externaliza, ele coloca a persona para fora dele no formato desse monstro, dessa criatura, dessa invocação, para batalhar contra as sombras e poder enfrentar ali aqueles inimigos e criar uma batalha, criar um contexto em que ele possa vencer aqueles desafios, aquelas dificuldades. Beleza. E o que é a persona, então, dentro da psicologia analítica de Jung? A persona é essa máscara social, realmente. Essa máscara que a gente coloca para se adaptar, para entrar dentro de uma realidade, para poder ser aceito por aquilo, para poder gerar um pertencimento, que muitas vezes é um pertencimento falso, sim, mas é um pertencimento, né, que faz com que a gente se sinta parte daquilo, que a gente se sinta parte de alguma coisa que não necessariamente comporta a pessoa que a gente é. E aí a gente usa essa máscara social, essa persona, para encenar essa felicidade. Então, por exemplo, muitas vezes você gostaria de estar trabalhando com algo e você veste uma persona, você veste uma máscara, coloca uma máscara ali no seu rosto para poder disfarçar esse teu desejo e se encaixar dentro de um outro ambiente profissional, dentro de outra profissão, dentro de outra carreira, muitas vezes por toda a sua vida, para poder fazer parte daquilo e sentir que faz parte daquilo. Então a persona é como uma mentira que você conta para você mesmo, para poder fazer parte de algo e não se sentir sozinho, e não se sentir isolado, e não ficar para trás, né? Vamos dizer nesse formato. Porque se você não se adapta ao trabalho, por exemplo, você não vai ter o seu salário, você não vai conseguir construir sua vida, não vai conseguir adquirir coisas. Então você precisa desse salário, você precisa desse trabalho, e para estar naquele trabalho você veste essa máscara social para fazer parte daquele ambiente e sentir que aquilo é algo que acolhe você. Entendeu? Então a gente está falando sobre caber em um espaço que não é seu. E pra gente caber, né, para que eu possa caber em um espaço que não é meu, que não foi feito para mim, que não é um espaço que me acolhe, eu preciso me modelar. Eu preciso me rasgar para caber naquele espaço. Eu deformo a minha existência, eu deformo a cognição, né, do meu eu, do meu self ali no caso, para me colocar naquele espaço. E a forma de fazer isso sem que doa tanto, sem que a gente sinta tanta dor, é vestindo essa máscara. Porque quando você veste essa máscara, essa persona, você veste essa máscara social, você realmente encena essa felicidade. E você consegue enganar os outros e também enganar a si mesmo, tá? Então não é algo 100% negativo, não. Muitas vezes a gente precisa usar a máscara social para estar dentro de um ambiente que a gente não gostaria de estar, mas que a gente precisa estar. Tá? Ela é algo que contribui positivamente nesse caso. Porque muito provavelmente se você estivesse lá por você mesmo, da forma individual, singular, real, né, factual de você, você sofreria muito mais. Então você entra naquele ambiente vestindo a sua persona e no caso, naquele ambiente, ela vai servir como uma proteção para você. Então ela não é algo completamente negativo, né? Diferente da sombra ali no caso. Ela é algo que existe em nós, que todo ser humano tem, todo ser humano faz, muitas vezes sem perceber, muitas vezes por vontade, mas que a gente faz para poder se encaixar em algo, né? Então quando você usa a máscara sempre, por vontade própria, como eu disse agora, para poder se proteger de um ambiente que você não se sente tão bem, ou não se sentiria tão bem se não estivesse utilizando a sua máscara social, ela traz aquilo para você como uma proteção realmente. O problema da persona, o problema dessa máscara social, é quando você começa a usar essa máscara sem perceber. É o que a gente vê bastante na juventude que está presente dentro do Instagram, por exemplo. As pessoas elas vestem uma máscara social para fazer uma aceitação social, um pertencimento social, né, daquela rede. Então elas criam uma vida que ela não é real, elas vestem aquela máscara como se a vida fosse perfeita, como se tudo fosse bonito, tudo fosse agradável, e aquilo passa a ser tão real na vida delas que elas esquecem que aquilo é uma máscara. E aí o que acontece quando você está vestindo a sua persona, está usando a sua máscara social, e você esquece que você está usando aquela máscara? Você começa a se distanciar do seu eu real. Como a gente falou no conteúdo anterior sobre a sombra, você distanciar a sombra de você é algo que afeta o seu comportamento negativamente, porque você precisa aceitar tudo o que você tem, tudo o que você é. E isso acontece também com o seu eu, com o self. Quando você aceita a persona, né, e usa sem perceber, e a persona começa a se tornar quem você é, você se distancia da pessoa que você é de verdade. E aí que está o grande problema dessa máscara social. Porque você está vestindo uma mentira
Que muitas vezes você sabe que é uma mentira, mas você começa a vestir aquilo sem perceber e aquilo começa a ser tão natural na sua vida, né? Essa encenação, esse teatro, essa felicidade teatral começa a ser tão natural na sua vida que você esquece de tirar a máscara para dormir. Esquece de tirar a máscara para poder se olhar no espelho. Então você olha no espelho e você vê aquela persona, mas você não é aquela persona. Você é uma pessoa, você é um eu, você é o self, você é o que está atrás daquilo. E você não consegue lidar mais com aquele eu verdadeiro, sabe? Com aquele eu real. Porque você vestiu aquela máscara sem perceber e agora aquela máscara é quem você realmente acha que é. Esse distanciamento que é o grande perigo da persona, né? Então a gente está falando sobre 100% da ideia de se livrar das máscaras? Não. Como eu falei, você pode precisar da máscara social para diversos ambientes e para diversas situações ao longo da sua vida. E tá tudo bem. Todo mundo usa uma máscara social em algum momento. Nem tudo o que a gente faz na vida é algo que a gente gostaria de fazer. Nem 100%, né? Não é 100% das coisas que a gente vai ter que lidar na vida, das pessoas que nós teremos que lidar na vida, que vão oferecer algo pra gente que nós realmente gostaríamos de viver. Então a gente vai ter que usar a máscara social em algum momento, vai ter que se adaptar a algum contexto, vai ter que se encaixar em algo que no qual a gente não se pertence. Não pertencemos, né, no caso. Porém, o peso da liberdade é justamente saber que você está usando aquela máscara e se livrar da máscara quando ela não for necessária, sabe? Não aceitar todo lugar que te deforma, todo lugar que faz você se rasgar para caber naquele local, naquele espaço, somente pela necessidade de pertencimento. Somente pela necessidade de fazer parte de algo para não se sentir solitário. Pense se aquilo realmente é necessário. Muitas vezes você não precisa daquilo, você não precisa encenar aquela felicidade. Você não precisa vestir aquela máscara para fazer parte de algo que não vai te agregar nada, que não vai te dar nenhum retorno, nenhum impacto positivo. Muitas vezes você faz aquilo por carência, você veste aquela máscara para ficar perto de alguém que você não gosta, ou para fazer coisas que você não gosta, com pessoas que você não gosta, para impressionar pessoas que você não tem qualquer importância para você, né? Não tem nenhuma relevância na sua vida, somente pelo fato de que você não quer ficar sozinho, que você quer fazer parte daquele grupo, você quer se encaixar desesperadamente naquilo. E aí você veste essa persona e começa a se esquecer de quem você é verdadeiramente. Então quando a gente leva isso pro jogo, o que a gente entende? Que eles têm essa persona como criatura porque eles conseguem manifestar aquela persona por vontade própria. Naquele ambiente, então, no caso, no Metaverso, no Tartarus, no Dark Hour, enfim, qualquer que seja a persona que a gente está falando aqui, naquele ambiente cognitivo em que existem as criaturas externalizadas, em que eles encontram as sombras dos outros, eles vestem a persona por vontade própria, colocam a persona para fora, no caso, para enfrentar aquilo. Então eles usam a persona a favor deles. Eles usam a persona como algo que os protege daquela realidade, daquela sombra, daquela negatividade. E é um exemplo de uma aplicação super positiva da máscara social. Eles vestem aquela máscara para fazer parte daquilo, porque eles têm que fazer parte daquilo, eles não têm como evitar aquele contexto, né? Eles precisam fazer parte daquilo, enfrentar aquela dificuldade, enfrentar aqueles adversários, enfrentar aqueles problemas. E para isso eles vestem essa máscara social para se adaptar então àquele cenário, se moldar àquela necessidade e enfrentar corretamente os adversários que ele tem. O que a gente pode tirar de lição principal aqui, então, nessa questão de persona? Que a persona nada mais é do que lidar com aquele medo de não ser aceito como você realmente é. Como eu disse, ela tem o lado positivo muitas vezes, mas no geral, na maior parte das vezes, a gente procura pela persona, a gente procura por essa máscara social, porque a gente não quer mostrar para a pessoa que a gente é de verdade. A gente não quer mostrar para um grupo que nós somos de verdade, porque nós temos medos a gente tem medo de não ser aceito, de não se sentir parte daquilo, de não sentir o pertencimento, né? E a gente prefere um pertencimento falso do que mostrar de verdade quem a gente é e, se não formos aceitos, lidar com aquilo e seguir andando até que alguém nos aceite, até que algum grupo nos aceite. A gente tem esse problema, porque como seres humanos, a gente é uma criatura social, né? A gente é uma criatura de grupos, uma criatura coletiva. Por mais que muitas pessoas sejam introspectivas, sejam introvertidas, nós somos criaturas da coletividade. Então, indiretamente, subconscientemente, muitas vezes, a gente está buscando por esse coletivo, a gente está buscando por essa aceitação em grupo. E buscar por isso sem perceber faz com que você vista a sua persona, a sua máscara social, sem perceber também. E aí que tá o verdadeiro perigo, tá? Quando a gente disfarça a nossa existência para os outros, e esse disfarce é tão grande, é tão melhor, entre aspas, do que aquilo que a gente é de verdade, que nós começamos a vestir aquele disfarce para sempre. E esse disfarce se torna o eu real, e o eu real se torna o disfarce, até que o eu real seja esquecido. É por isso que quando você tá em um relacionamento que não é saudável para você, que não é agradável para você, que você precisa estar vestindo sua máscara o tempo todo, quando você sai daquele relacionamento, você sai um pouco perdido.
Talvez você já tenha passado por isso, já tenha sentido isso na pele, ou talvez você tenha visto alguma pessoa passar por isso, tenha encarado essa experiência e não tenha compreendido direito, mas é essa a questão. A gente investe tanto tempo uma máscara social que quando ela não é mais necessária, quando a gente não precisa mais da aceitação daquele grupo, da aceitação daquela pessoa, por exemplo, a gente se distancia daquilo e não consegue mais encontrar o eu real. A gente tem que começar a fazer o eu real do zero, a reconstruir aquele eu real, porque a gente não sabe mais o que tem embaixo da máscara. A gente vestiu uma máscara por anos, tem casais que ficam juntos por anos, por exemplo, ou um trabalho também. Você fica 10, 15 anos trabalhando em um local que não é saudável para você. Então você está vestindo uma máscara social para estar presente naquele local, para estar fazendo algo e se adaptando àquela realidade. E aí do nada você tira aquela máscara, você perde aquele emprego, você se distancia daquilo, e aí você tira aquela máscara e você não sabe mais quem é você sem aquela máscara. Porque você se distanciou do eu verdadeiro para poder vestir a sua persona realmente. Então, é bacana a gente perceber isso, tá? É uma coisa que a gente tem que saber lidar, porque a máscara social, ela existe, tá? Todo mundo usa, todo mundo tem, e tá tudo bem. Muitas vezes a gente precisa usar realmente. A questão é saber que a gente tá usando. É usar por vontade própria, é saber que aquela vertente, aquilo que eu tô mostrando é uma máscara social, que é uma persona, que é algo que é dissimulado, porque assim eu não me torno aquilo. Eu mostro aquilo para quem for necessário, se for necessário. Mas, no geral, eu sou quem eu sou e é o meu eu verdadeiro que vai estar na frente das minhas experiências de vida.